Olá, Oi, somos a dupla Rai. e Tech, e estaremos com vocês. Nessa quinta semana de aula, teremos uma breve revisão dos conteúdos vistos nas aulas anteriores e a nossa prova. Hoje retomaremos os conceitos de economia. Vamos entender a modernização dos processos de produção. Identificaremos as características da economia rondoniense Conhecer o cenário econômico regional do Estado. e entender o papel das políticas públicas no desenvolvimento econômico regional. Prestem bastante atenção nessa aula de revisão para fazer uma boa avaliação e avançar com sucesso no seu curso de cooperativismo. Olá, estamos aqui então para a nossa quinta aula de Economia Regional. Nessa aula então faremos uma revisão do conteúdo discutidos nas 4 últimas aulas. Após essa revisão, que deve durar 50 minutos, você, aluno, realizará a sua prova da disciplina. Essa avaliação tem duração também de 50 minutos e é composta de 10 questões de múltipla escolha, 5 alternativas para cada questão. Eu sou a professora Denise Tontiucci, professora de Economia aqui do IFRO, e está acompanhando comigo essa disciplina o professor Carlos Felipe. Olá, como vai? Mais uma vez é um prazer estar com você, principalmente nessa última aula, aula de revisão, onde abordaremos todos os assuntos tratados nessa disciplina durante essas 4 aulas que estivemos juntos. Então, peço que prestem bastante atenção para fazerem uma boa prova. Vamos lá. Vamos começar então com os slides? Nós temos aqui, no primeiro a gente vai discutir como diminuir a distância entre as pessoas, entre o que as pessoas querem e o que elas são capazes de obter. Isso é um grande problema e é o problema básico estudado na economia. A gente entende que para você diminuir essa insatisfação entre o que você deseja e o que você pode ter, você tem 2 grandes estratégias. Uma estratégia de consumir menos. Você pode consumir menos do que você deseja. A outra estratégia muito forte também é a estratégia de produzir mais. E essa é a estratégia que a gente busca fortalecer, a gente busca incentivar. Aqui na economia nós vamos estudar mecanismos para buscar produzir mais. Vamos estudar políticas públicas para produzir mais, estratégias para produzir mais, e esse é um dos objetivos da economia. De forma geral, a economia estuda como as pessoas podem obter mais coisas. Nós vimos que, quando a gente vai discutir alguns conceitos de economia, a gente entende que se existem muitos recursos e podemos produzir o suficiente para atender a necessidade de todos, então não temos um problema econômico. Mas, na verdade, isso quase nunca acontece. Normalmente, os recursos são escassos em relação às necessidades. E os economistas, portanto, estudam a escassez. Durante a nossa aula, a gente discutiu um pouquinho sobre o que é a escassez. A escassez é esse conceito ligado à falta, à insuficiência. Os economistas vão estudar, então, como que a gente vai lidar com a escassez. Falta dinheiro, falta recursos produtivos, a gente não tem toda a terra que a gente gostaria de ter, todo o capital, a gente não tem todas as horas no dia que a gente gostaria de ter. E esses são objetos de estudo da economia. Então, vejamos, como a professora Denise disse, nossas necessidades, elas são ilimitadas, beleza? Agora, nossos recursos para satisfazer essas necessidades são limitados, eles são escassos. Então, os humanos, a população, as pessoas normalmente vão querer sempre mais, porém, os recursos produtivos, os recursos naturais para a produção desses produtos para nossas necessidades, eles são limitados. Eles, com o tempo, haverá sempre menos. Uma ótima frase, a gente usa muito em economia, né? Economia é esse estudo das necessidades que estão ilimitadas, constantemente modificadas, são sem limites, não tem limite para o que você deseja, para o que eu desejo, para as coisas que nós queremos consumir. No entanto, os fatores produtivos são limitados, são muito restritos, são poucos. O dia que você tiver todas as coisas que você deseja ter hoje, o mundo vai lá e vai lançar um computador novo, um celular novo, algum outro tipo de aparelho e você vai começar a desejar outras coisas. Você vai ter uma casa maior que você vai desejar ter, um carro mais novo. Nossos desejos de consumo são ilimitados, mesmo as pessoas mais ricas não têm tudo o que elas desejam. Só que a capacidade produtiva, nossos recursos produtivos, sim, têm limite. Para estudar um pouquinho mais, para entender um pouquinho mais de economia, nós vimos também na nossa aula número 1 os 10 princípios de economia.
nós podemos ver nos slides, que esses 10 princípios eles são divididos em 3 grandes grupos. O primeiro discute como as pessoas tomam decisões, o segundo discute como as pessoas interagem e, por fim, nós estudamos como a economia funciona. Quando a gente está falando das decisões das pessoas, a gente vê que as pessoas enfrentam trade-offs. Palavra em inglês que a gente estuda economia para determinar escolhas. Pessoas enfrentam escolhas. Quando você tem 1 hora da sua vida, você decide entre escolhas excludentes. Você pode passear, ficar na internet, ou estudar, ou trabalhar. Tem várias opções do que você pode fazer nessa 1 hora. Se você decide trabalhar, você não vai poder passear nem estudar. Essas escolhas são mutuamente excludentes. Assim é com o dinheiro também. Tudo que você decide fazer com o seu dinheiro exclui a possibilidade de fazer outras coisas. O segundo princípio, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Esse segundo princípio ele é muito ligado ao primeiro. Você faz escolhas que são excludentes. Você escolhe trabalhar, por exemplo, e o custo daquilo é o que você desistiu para obter. Você desistiu de quê? Eu gosto de falar isso para quem faz faculdade à noite. Muitas vezes a pessoa pensa, tu fazer uma faculdade, ela é de graça. Você está fazendo essa faculdade 4 horas durante todas as noites, você está estudando, muitas vezes nos finais de semana. Isso não é de graça. Essas 4 horas que você passa durante as noites estudando, você poderia, por exemplo, estar trabalhando. Poderia ser babá, trabalhar de frentista num posto à noite, poderia trabalhar de garçom. E você poderia estar recebendo dinheiro por essas horas. O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obter essa coisa. Então, se você está desistindo de trabalhar para poder estudar, isso tem sim um custo. Terceiro, nós falamos que as pessoas racionais raciocinam na margem, né? A gente não pensa em mudar totalmente a nossa vida, a gente pensa em mudar aos poucos. Então, a margem nesse sentido de 1 unidade a mais de capital que você pode investir, 1 hora a mais de trabalho, trocar de emprego. Isso é uma maneira de racionalizar como as pessoas tomam decisão. E as pessoas reagem a incentivos. Diferentes incentivos podem levar as pessoas a diferentes posições. Você, por exemplo, pode incentivar a pessoa a trabalhar mais, pode ser um chefe muito motivador, pode ter uma posição que vai levar as pessoas a serem mais produtivas. Ou você pode ser uma pessoa muito desagradável, ter um ambiente de trabalho muito desagradável e você vai criar incentivo para as pessoas trabalharem menos ou abandonarem seus empregos. Isso é uma coisa muito importante. Nós tomamos muitas decisões econômicas baseadas em incentivos. As políticas públicas, por sua vez, também vão atuar nesses incentivos, incentivando as pessoas a fazerem aquilo que os técnicos decidiram, escolheram como melhor. Vamos falar um pouquinho sobre o segundo grupo de princípios, a questão de como as pessoas interagem. Nós estudamos que o comércio pode ser bom para todos. O comércio pode ser bom principalmente por uma questão de organização na forma de especialização. Você pode fazer aquilo que você é mais produtivo, você pode trabalhar ou na agricultura, ou no comércio, ou na indústria, e você pode, por meio do comércio, conseguir consumir diferentes produtos porque outras pessoas estão se especializando em outras coisas. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Quando eu falo mercado aqui, eu estou querendo dizer o capitalismo. Esse é um princípio que está muito ligado a essa ideia que o capitalismo, ele geralmente é mais produtivo do que outras formas, no sentido socialismo, comunismo. E aí existe uma argumentação, né, do texto dentro da economia, de que os mercados normalmente são mais produtivos. Isso é muito baseado em evidências empíricas e hoje em dia mesmo as ideias mais modernas que falam de um estado de bem-estar social, do Estado provendo qualidade de vida para as pessoas, ainda defende sim a existência de um mercado, porque hoje a gente entende assim, que isso realmente está bastante consolidado como uma forma melhor de organizar a economia. No entanto, a gente vai ter esse princípio número 7, que ele vai dar uma ressalva, ele é como se fosse um entretanto. Às vezes, os governos podem melhorar o resultado dos mercados. A gente fala em alguns casos muito específicos, onde existe tendência a ter muita concentração de poder em algumas empresas. Por exemplo, alguns monopólios que são naturais. A gente fala alguns monopólios, esse princípio 7 está falando, por exemplo, o monopólio de algumas coisas que têm muito ganho de produtividade. Quando você fala uma hidrelétrica, produção de energia, às vezes é muito melhor, até para o meio ambiente, ou até para uma questão econômica, fazer uma hidrelétrica grande e produzir energia para todo mundo, do que fazer várias pequenas hidrelétricas em pequenas cachoeiras, ou trabalhar com outras fontes de energias que não são tão produtivas. E aí a gente entra numa situação onde existe um grande incentivo para uma concentração de poder, uma situação de monopólio, um poder só, uma empresa que vai produzir energia para todo mundo. Nesse tipo de caso, é muito interessante que o governo entre regulamentando, organizando a atividade econômica para impedir uma relação abusiva entre uma empresa que tem muito poder em relação à sua vida e pode decidir os preços que ela vai praticar para a sua vida.
A gente entende que esse princípio é bastante amplo, ele fala também de regulamentações, legislações. O governo pode legislar por questões de poluição, proteção ambiental, por questão de justiça social, e todas essas questões podem melhorar o funcionamento do mercado, tornando a economia mais produtiva, fazendo com que a economia produza mais coisas para a coletividade. Agora vamos falar de como a economia funciona. A parte de baixo do nosso slide a gente vê ali como a economia funciona. E a gente fala que o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Particularmente esse é meu princípio preferido, queria dar um destaque a ele. Esse princípio responde a pergunta de como podemos ficar mais ricos. Ou responde também a pergunta, por que algumas nações são mais ricas do que outras? Essa riqueza a gente está chamando aqui padrão de vida, e esse padrão de vida do país vai depender da capacidade do país produzir bens e serviços. Isso é muito importante. Produzir mais é ser mais rico, porque nós, como economia, nós só conseguimos consumir aquilo que nós produzimos. Tornar a nossa economia mais produtiva é a chave para o enriquecimento. A gente busca várias alternativas, inclusive o cooperativismo. O cooperativismo que nós estamos trabalhando aqui é uma estratégia para produzir mais como sociedade. Vamos falar do princípio número 9. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Muitas vezes me perguntam isso, né? Eu, professor de economia, já tenho um tempo agora. Eu já vi essas perguntas muitas vezes. Se a gente quer ser rico, se a gente acha que a gente precisa de dinheiro para ser rico, se o governo que faz o dinheiro, se o dinheiro é feito com papel, tinta, impressora, o governo tem tudo isso, por que o governo simplesmente não faz moedas, emite moeda, distribui para todo mundo e deixa todo mundo muito mais rico? Bom, essa é uma pergunta bastante intrigante, apesar dela parecer ser lógica. O que nós observamos aqui na realidade, ninguém deseja moeda. Moeda não é um bem de consumo para ninguém. Por isso, quando o governo emitir mais moeda, o único resultado que ele alcança de verdade é o aumento do nível de preços. A moeda é só um meio de troca, é só uma maneira de trocar o seu trabalho, a sua produção, pelas coisas que você deseja consumir. Você tem que pagar aluguel, você tem que pagar parcela da sua moto, alimentação, você tem que pagar vestuário, várias coisas da sua vida. E o que você faz para isso? Você trabalha. Seria muito difícil se você tivesse que trabalhar para a pessoa de quem você aluga a sua casa, trabalhar para a empresa de quem você está comprando uma moto, trabalhar para o supermercado para conseguir comida. Então, o que nós fazemos na sociedade é que a gente tem uma forma de organizar isso. Você trabalha para uma pessoa, trabalha em uma atividade, e aí você obtém um dinheiro que você vai trocar pelo que você deseja consumir. O dinheiro é só isso. Ele é só uma estratégia de troca. Ele não tem valor por si mesmo. Quando o governo emite dinheiro demais, a única coisa que acontece é que o preço das coisas sobem. Vamos falar do princípio número 10. O princípio número 10 fala que a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Esse problema número 9 que nós estamos falando é o que a gente chama de inflação. A subida dos preços de uma forma geral. Inflação é um grande problema na economia e a gente vê que no curto prazo os governos enfrentam um grande dilema entre controlar a inflação ou controlar desemprego. É muito difícil um governo conseguir atacar esses dois problemas ao mesmo tempo. Atualmente no Brasil, agora essa aula 2017, agosto de 2017, a gente está vendo uma queda desses dois fatores. Quando a inflação e o desemprego caem juntos, muitas vezes isso significa uma crise. Então, quando a economia está crescendo, normalmente a gente tem muita dificuldade de atacar a inflação e desemprego juntos. São problemas que são um remédio para um, agrava a situação do outro. Então, se você diminui a inflação, você melhora esse indicador, você piora a questão do desemprego. Se você melhora a questão do desemprego, você piora a questão da inflação. Talvez isso não faça tanta diferença para a sua vida hoje, mas isso aí é uma coisa que faz muita diferença na vida de adultos, de um modo geral. São dois problemas que afetam muito a vida adulta, a vida econômica das pessoas são principalmente afetadas por esses dois grandes fatores da economia, esses dois grandes elementos, que é a inflação e o desemprego. Bom, isso que nós falamos na aula número 1. Agora a gente vai continuar a nossa revisão comentando sobre as divisões didáticas da economia. Ao final do conteúdo a gente pode ver aqui no slide que nós discutimos que, em termos didáticos, a economia, a gente costuma dividir ela em duas grandes partes. Uma a gente chama de microeconomia e outra a gente chama de macroeconomia. O mundo é muito complexo, né, gente? O mundo é muito complexo, as coisas são muito misturadas, a gente vê, assim, a ciência ela acontece de uma forma misturada. Só que quando a gente vai estudar fenômenos, o jeito que o ser humano consegue estudar esses fenômenos é fracionando o que está acontecendo na vida real, de uma maneira que nosso cérebro consiga processar, consiga entender.
A economia ela acontece totalmente junta, misturada, micro e macroeconomia. Só que na hora de estudar, por uma questão didática, a gente separa a microeconomia da macro. A microeconomia vai estudar relações que existem entre consumidores e produtores. Por exemplo, a gente vai estudar estruturas de mercado. Como que é o tipo de concorrência que a gente vê numa feira de domingo lá na minha cidade? Como que eu comparo isso com o tipo de concorrência que eu observo nas montadoras de carro, as montadoras que existem no Brasil? Como que eu comparo esses dois mercados? Esse é o tipo de objeto de estudo da microeconomia. Ela vai estudar relações de compra e venda, estruturas de mercado, formações de preços e de quantidades. Já a macroeconomia, ela vai utilizar uma lente de aumento menos poderosa, ela vai usar uma coisa mais macro, é como se ela tirasse um pezinho para trás, desse um zoom menor e ela conseguisse ver uma imagem total. Ela vai tentar olhar a realidade de um município, de um estado, de um país. E ela vai tentar falar ali quais são as taxas de desemprego, quais são a taxa do crescimento econômico, qual é o nível de renda da população. Então são dados maiores. Nós chamamos de macroeconomia. Aí nós, continuando o nosso estudo, nós comentamos sobre as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Essa nossa aula a gente deu um ênfase a essa questão de desenvolvimento, né? Falamos um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele tem 3 grandes facetas, a gente está vendo aqui esses 3 círculos. O desenvolvimento sustentável ele acontece aqui, ó, na união dessas 3 grandes facetas, aqui no centro. O que a gente observa? Só existe desenvolvimento sustentável quando a gente tem um desenvolvimento social, questão de potencialidade do ser humano sendo desenvolvida, né, o ser humano alcançando o seu potencial. Quando existe o desenvolvimento ambiental, aquela questão das questões serem ambientalmente corretas, e quando nós temos o desenvolvimento econômico, crescimento e distribuição de renda. Então, o desenvolvimento sustentável está aqui, nesse encontro dessas 3 facetas do desenvolvimento, 3 formas de desenvolvimento. Para falar um pouquinho mais de desenvolvimento, nós comentamos também que existe um indicador que vai medir isso. Nós comentamos o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador criado pela ONU, né? A gente vê a fonte dele aqui, não sei se dá para ver, vocês verem, é a ONU que produz esse dado. A gente trouxe alguns dados do Brasil, esse é o mapa do Brasil. Nós temos os dados de 1991, temos também o dado do ano de 2010, e aqui por município está calculado o Índice de Desenvolvimento Humano, está colorido de acordo com essa escala aqui embaixo. Nós vemos que eu posso fazer uma seta saindo da esquerda para a direita, essas cores mais vermelhas, laranja ou amarela indicam índices mais baixos, e aqui a gente trata o índice alto quando a gente encontra a cor verde e muito alto quando a gente encontra a cor azul. Esse infográfico, então, vai mostrar para a gente a realidade e mudança no desenvolvimento humano no Brasil nesse passado de 20 anos. Eu gosto muito desse gráfico, eu acho que ele dá uma mensagem muito positiva para a gente em relação a mudanças que vem acontecendo no Brasil, principalmente porque a gente poderia calcular, acho que esse índice 20 anos antes de 1990, ou 50 anos antes, ou 100 anos antes, e provavelmente a gente ia encontrar uma realidade muito parecida com essa. O que eu quero dizer com isso é que não é exatamente natural que a gente esteja sempre progredindo. Às vezes a gente entende que o progresso é uma coisa tão natural para o ser humano, né? E nem sempre isso é verdade. A gente tem muitos períodos da nossa história que vão mostrar como o Brasil ficou já estagnado em questão de desenvolvimento por muitos períodos. No entanto, nos últimos anos, principalmente na década de 90, anos 2000 até 2010, o Brasil assistiu um crescimento e uma melhoria na qualidade de vida muito grande. Depois de 2010, depois de 2011, o Brasil vem enfrentando uma crise muito difícil, né? E talvez quando a gente chegar a ver esse infográfico para o ano de 2020, a gente vai ter uma surpresa. A gente não sabe se esse gráfico vai mostrar uma melhoria muito grande, talvez até algum retrocesso em algumas áreas. No entanto, aqui a gente consegue observar como que o desenvolvimento humano tem sido incrementado no nosso país, e a gente consegue extrair alguns dados a respeito disso. Como eu comentei em aulas passadas, a gente observa alguns focos de desenvolvimentos mais concentrados, e a gente observa também alguns focos de subdesenvolvimento mais concentrado. Esse ponto verde aqui é o município de Porto Velho, e esse aqui, de forma geral, o estado de Rondônia. A gente observa que aqui a gente pode mais ou menos fazer uma linha, e a gente vai encontrar aqui uma região onde ao sul dessa linha a gente vai ter índices melhores, resultados melhores, e ao norte dessa linha a gente vai ter resultados
em níveis mais baixos de desenvolvimento econômico. Esse tipo de dado é muito importante para a geração de políticas públicas que vão atacar os problemas que nós enfrentamos como uma nação. Esse tipo de dado é um tipo de dado muito recente no mundo. A gente fala em crescimento econômico, em desenvolvimento, e até pouco tempo atrás a gente só mediria isso com forma do dinheiro. Quanto dinheiro é produzido, qual é a riqueza. E esse índice de desenvolvimento humano, ele tenta trazer outros aspectos, ele vai falar de outras formas de medir mesmo a qualidade de vida, e esses aspectos são a inclusão da questão da educação, da longevidade, além da questão da renda. Então, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele leva em consideração esses 3 fatores: educação, longevidade e renda. Ele foi elaborado pela ONU, Organização das Nações Unidas, e é utilizado amplamente no mundo todo para medir esse tipo de dado, né, social. Então, vamos fazer uma observação sobre o mapa. Vamos retornar ao slide onde está o mapa, que a professora frisou ali. Abaixo da linha, resultados melhores no Índice de Desenvolvimento Humano. Acima da linha, resultados piores. Então, a primeira observação que faremos: percebe-se que, historicamente, os investimentos de política pública em industrialização, em tecnologia, em infraestrutura, foi muito maior na região abaixo da linha. E, por isso, hoje eles têm índices melhores do que a região norte e nordeste do país. Então, como está frisado no mapa, talvez em 2020, com políticas públicas voltadas ao progresso, à melhora da infraestrutura, ao desenvolvimento das regiões norte e nordeste, poderemos sim alcançar resultados melhores. E outra observação, já no próximo slide, quando falamos do Índice de Desenvolvimento Humano, ele é tirado por índices de educação, índice de longevidade, índice de renda. Então, nós vamos à discussão sobre desenvolvimento e crescimento econômico. Será que vale a pena um crescimento apenas financeiro ou um desenvolvimento de fato, como foi frisado, do sustentável, um desenvolvimento que congrega a área social, a área ambiental e também a área econômica, junto com esse desenvolvimento humano, que nos mostra os índices de educação, de longevidade e renda. Isso, de fato, é desenvolvimento. Quando você está numa região de extrema concentração de renda e essa renda não é distribuída, dificilmente você tem desenvolvimento, e sim apenas crescimento. Uma região riquíssima com a comercialização de determinado produto e com índices péssimos de educação e de saúde, índices péssimos de desenvolvimento humano de fato. Esse tipo de crescimento econômico apenas financeiro, apenas econômico, não nos interessa, porque não vai elevar em nada o nosso desenvolvimento humano. E sim, um desenvolvimento que pense na área ambiental, na área social, na nossa educação, na nossa saúde, para todos, não apenas para alguns. Uma geração, uma distribuição de renda, não uma concentração de renda. Isso é fundamental para podermos entender e podermos escolher melhor o nosso desenvolvimento. Vamos seguir. Muito bom. Então vamos falar um pouquinho de quando acontece realmente o desenvolvimento. A gente pode ver no slide que o desenvolvimento ele só ocorre quando atingimos os critérios de, vou frisar aqui, socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. Então, existem esses 3 fatores, aquele que nós desenhamos naqueles 3 círculos, né, no outro slide ali, que a gente fala que só acontece o desenvolvimento quando tem o fator social, quando existe o fator ambiental e quando existe a questão econômica. A gente só vai falar em desenvolvimento quando esses 3 fatores estiverem integrados. E dessa forma, toda a população se beneficia. E a gente vai falar então um pouquinho especificamente do estado de Rondônia. Aqui nós vimos na nossa aula número 3 a questão da colonização de Rondônia. E essa colonização está ligada à questão do imigrante. Rondônia é um estado cuja população é formada por um grande número de imigrantes, pessoas que vieram de outros estados.
E a gente vai contar um pouquinho sobre a história recente, né? Sobre a economia de Rondônia. A história econômica de Rondônia, então, ela começa a ser narrada a partir do evento da exploração da borracha. A gente já viu, né? Tem seriados sobre isso, tem livros sobre isso, mas a gente sabe localizar no tempo que isso aconteceu entre 1850 e 1912. Nesse período, a gente observou aqui que nessa data a gente vai ter a grande exploração de borracha, está ligada ao momento da Revolução Industrial, está ligada a um momento de produção de automóveis, vai ser utilizada como uma forma de produzir pneus e outras partes mecânicas, né? E ela é do segundo reinado de Dom Pedro II ao início da República Velha. E ela vai atender essa Revolução Industrial, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. A gente vai ter um grande fluxo populacional que vai vir para Rondônia, na época até chamados essa colonização dos soldados da borracha, que vão vir aqui para exploração de borracha em Rondônia. A gente vai ver o segundo ciclo também de exploração de borracha. A borracha número 2. É um período que vai vir depois. Ele começa em 1942 e vai até 45. É um ciclo só de 3 aninhos. Olha a diferença. Aqui a gente está falando no primeiro período de um ciclo bem mais longo. Ele vai durar aqui 22 anos. Esse ciclo ele vai ter fim quando na Malásia começa a ser produzido uma série de clones, né, uma série de espécimes de borracha que foram retirados aqui da região da Amazônia pelo pessoal da Inglaterra, né? E vão levar para a colônia inglesa, que é a Malásia, e lá vai ser produzido, já que não tem predadores naturais, ela vai florescer, vai ser muito mais produtiva do que aqui em Rondônia. No entanto, na Segunda Guerra Mundial, que é o período do segundo ciclo da borracha, a Malásia ela vai ser ocupada pelos japoneses. E essa ocupação japonesa vai deixar sem acesso para os Estados Unidos, para a Inglaterra, esse acesso à borracha. Então, nesse período, a Inglaterra e os Estados Unidos vão voltar a consumir borracha do Brasil. Aqui que vieram os soldados da borracha, a gente usa essa expressão porque o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. O Brasil enviou soldados, nós lutamos na Itália, nós lutamos em alguns países europeus na Segunda Guerra Mundial. No entanto, disse que mais pessoas morreram aqui em Rondônia durante a Segunda Guerra Mundial do que morreram lá na Europa, lutando de verdade, de uniforme, de exército. Porque aqui a gente ainda tinha malária, tinha outras doenças ligadas à mata, e essas pessoas que vieram num novo fluxo migratório, que vieram produzir borracha nesse momento, enfrentaram todas essas dificuldades da mata e faleceram muitas vezes. Esses 2 ciclos estão muito ligados à ocupação territorial na região de Porto Velho e seu entorno, essa porção mais norte do estado. Nós vamos descrever, então, um terceiro ciclo econômico, da história econômica de Rondônia, é aquele do estanho e do garimpo. Ele está ligado à descoberta de jazidas em diferentes municípios aqui do estado. Ele vai acontecer de 1952 até 1971. É um ciclo que vai durar aí quase 20 anos, né? A gente vai ter 19 anos de ciclo econômico e ele está ligado à siderurgia nacional. Quando a década de 50, a gente tem como presidente Juscelino Kubitschek e ele vai ter aquela grande proposta de desenvolver 50 anos em 5. E com isso ele vai vir uma grande proposta de industrialização para o país, vai ser também produzido grandes obras, o Brasil vai virar um grande canteiro de obras e vai ter um grande impulso para os automóveis e para outras formas de indústria. Então esse tipo de minério, né, que a gente está falando aqui, o estanho, o garimpo de estanho, esse estanho vai ser utilizado nessa siderurgia como insumo da indústria. Ele vai ser muito então importante para o consumo interno dentro do Brasil, diferente da borracha, que grande parte da borracha foi exportada para outros países. Depois a gente vai falar de um quarto momento, né, da história econômica de Rondônia. Vamos falar um pouquinho sobre a agropecuária. A agropecuária ela é um ciclo que tem características muito diferentes. Ela vai acontecer da década de 70 até a década de 90. A gente vai ter aqui mais ou menos 20 anos, mas é difícil falar que acabou na década de 90. A questão da agropecuária continua até hoje. Aqui o que eu observo que acabou muito na década de 90 foi a questão da madeira. A exploração de madeira foi junto com a agropecuária e teve sim, a madeira caiu muito na década de 90.
E esse ciclo de agropecuária, ele tem uma grande complexidade para a economia local, porque é dele que vão formar núcleos urbanos. É quando a gente fala da ocupação do interior, esse seu início na década de 70 está ligado aos planos de ocupação formados pelo governo, nossos PICs e PACs, que são aquelas formações de assentamentos, aquela distribuição de lotes rurais que foi feita, começando pelos militares, distribuindo lotes rurais aqui no nosso interior do estado, ao longo das nossas rodovias, formando novos centros urbanos. E isso vai trazer realmente uma ocupação, porque a gente vai ter uma coisa mais sustentável. Quando a gente fala de ciclo de borracha ou do garimpo, a gente está falando de atividades que começaram, cresceram, tiveram seu apogeu e depois caíram muito rápido. E vão chegar à falência. Pessoas que viveram da borracha, depois disso, tiveram bastante dificuldades financeiras. No entanto, a agropecuária tem outra característica. A agropecuária forma núcleos urbanos, que vai dar origem a comércio, prestações de serviços, e ela vai gerar um crescimento que nós chamamos de endógeno, é um crescimento interno. Ele vai se autoalimentar e vai se tornar uma coisa mais sustentável. São características muito complexas, são características muito importantes e que vão ser refletidas na ocupação do Estado. A gente vai ver, por exemplo, quando a gente fala de população. Quando a gente fala da população, a gente vê que na década de 50, Rondônia tinha uma população próxima a 36, 37 mil habitantes. Na década de 60, nós vamos subir para quase o dobro, 70 mil habitantes. E depois vamos crescer mais na década de 70 para 116 mil habitantes. Agora a gente observa esse salto gigantesco, como que na década de 80 a gente passa a ter 500 mil de habitantes no estado de Rondônia. Isso aqui é muito relevante para o nosso estado, essa ocupação urbana que está ligada ao ciclo da agropecuária, né? Isso é muito, muito importante mesmo para a gente compreender. Nosso estado realmente passou a existir de uma forma sustentável, de uma forma que a gente pode planejar endogenamente, ele crescendo, florescendo por si só. Então, sem depender de umas atividades econômicas que vão vir talvez de outro país ou de outro estado. Para comentar um pouquinho sobre essa realidade, nós preparamos um material, fizemos uma entrevista com o professor e a gente gostaria de relembrar aqui. A realidade ao nosso redor faz parte de um conjunto que forma a economia, a conjuntura econômica. E nós vamos falar com o professor Carlos André, ele vai falar um pouco sobre a conjuntura econômica aqui de Rondônia. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Como você analisa as características da economia aqui de Rondônia? Nós podemos dizer que a economia de Rondônia ela está fundamentada no agronegócio. Nós temos hoje 71% da nossa economia ela é basicamente do setor de serviços. Entretanto, esse setor de serviços, muitos deles estão diretamente relacionados ao agronegócio, à agropecuária e à indústria de alimentos. E quais são os principais desafios da economia de Rondônia? A gente pode dizer que, graças ao histórico de Rondônia, a formação de Rondônia ter sido uma formação com esta vocação agropecuária, essas características elas fizeram com que o estado de Rondônia ela buscasse o setor cafeeiro a princípio, e aí posteriormente nós tivemos o setor de gado de corte. Hoje nós exportamos muito, os valores ultrapassam milhões de dólares do gado de corte, motivo pela qual a característica principal está calcada basicamente no gado de corte e na indústria de soja. Temos também outras produções, como podemos dizer, a indústria leiteira também é muito forte, falando aqui das principais produções agropecuárias. Da área não agropecuária, nós podemos dizer que hoje temos a construção civil como um setor forte dentro da economia. Ela está representando aí em torno de 30% do PIB rondoniense atualmente. E quais são os maiores potenciais? Olha, nós podemos dizer que os grandes potenciais são os potenciais de agregação de valor. Hoje, Rondônia ainda exporta muito matéria-prima com pouco valor agregado. Então, buscar meios de trazer técnicas industriais, trazer formas de produção que o valor seja agregado em Rondônia,
Isso tornará a nossa indústria mais competitiva externamente. Então, a busca pela competitividade faz com que, no nosso estado de Rondônia, o grande desafio seja aliar o setor produtivo buscando ser competitivo por meio da inovação e o setor público auxiliando nesse sentido, incentivando, induzindo o setor produtivo a ser cada vez mais competitivo. E para encerrar, quais são os principais desafios da economia de Rondônia? Os desafios, existem vários tipos de desafios que a gente pode elencar. A gente pode apontar como um desafio logístico. Rondônia está longe dos grandes centros. Isso realmente ele atrapalha em termos de desenvolvimento, de disponibilidade de produtos e serviços. Isso é um entrave. Todavia, mesmo na resposta anterior, a gente disse que o interrelacionamento entre o setor público e o setor privado, talvez essa comunicabilidade, essa parceria precisa acontecer para que os limites, digamos assim, geográficos sejam suplantados por meio de busca de inovação, busca de novas tecnologias e busca de meios de disponibilizar produtos e serviços cada vez mais com valor agregado. Por exemplo, na produção de leite, não produzir apenas leite fluido ou queijo, mussarela, mas outros tipos de queijo, requeijão, produtos finos. Isso seria uma forma de que Rondônia, ao invés de exportar para São Paulo, que ocorre bastante, queijo, mussarela, e recebe um valor relativamente baixo, agregado, se exportar produtos, por exemplo, queijos finos, esse valor agregado fica em Rondônia, trazendo maior renda, maior empregabilidade. Então, esses são os desafios, no meu ponto de vista, a busca pela inovação e a inter-relação entre o setor público e o setor privado. Obrigada, professor, por compartilhar conhecimento. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E para você, boa aula e até a próxima. Falamos então sobre a importância desses ciclos e sobre as características da nossa economia e discutimos então esses desafios que temos de como crescer mais. Como o professor destacou no nosso vídeo, a gente tem duas grandes estratégias. Produzir produtos mais complexos, que vão agregar mais valores, vão ter mais valores dentro de si, e também apostar em políticas públicas. Vamos agora abordar esses dois temas. Podemos ver no slide que uma etapa, uma forma de realmente fazer produtos mais complexos é fazer produtos com mais etapas de produção. A gente fala que as etapas de produção de um bem ou de um serviço são chamados processos produtivos. Então, uma grande aposta para o crescimento econômico em Rondônia é encontrar processos produtivos mais complexos. Como exemplo foi dado no vídeo, a gente não precisa produzir somente leite, a gente pode produzir queijos finos, iogurtes finos, derivados de maior qualidade, de maior preço, que vão nos ajudar a enriquecer, aumentar a qualidade de vida dentro do nosso estado. Os processos produtivos buscam maximizar os lucros, maximizar também os fatores produtivos, no sentido de os lucros não só para os seus produtores, mas também para todo mundo envolvido na cadeia produtiva. Lembrando, no começo da aula falamos como podemos enriquecer como nação, como Estado, como coletividade. A resposta é produzir mais, mas também produzir coisas de maior valor. E aqui nós vemos que para produzir coisas de mais valor, nós precisamos de processos produtivos mais modernos. A gente falou que também na nossa aula que os processos produtivos são muito ligados ao tipo de produto que se busca produzir ao final do processo. Podemos diferenciar os processos produtivos quanto à finalidade da sua produção. Isso é, se no final do processo busca-se produzir bens ou serviços. Nessa aula discutimos um pouco como que se dá a modernização da produção de bens, a modernização de produção de serviços. De um modo geral, nós entendemos que as vantagens na adoção de um processo de produção efetivo e apropriado é a qualidade, a rapidez, a qualidade na produção, além da flexibilidade, da confiabilidade e da redução dos custos, que vão nos levar a ser uma economia mais produtiva. Tudo isso a gente discute dentro da nossa discussão de modernização.
Para melhorar a produção de bens e serviços, é preciso modernizar os processos produtivos, de acordo com o tipo produtivo adequado. Além disso, como foi levantado na entrevista, nós falamos então sobre agregar mais valores aos bens. Vamos falar agora de políticas públicas. Nós sabemos conceitualmente que uma política pública é o que o governo decide fazer e o que o governo decide não fazer para enfrentar um problema público. Então, dentro da solução de política pública não estão somente as ações, estão também as omissões do que o governo decide fazer. Política pública não é só um ato, é um conjunto de ações. A gente vai entender que são obras, são questões que envolvem dinheiro, são várias ações do governo que conjuntamente vão atacar um problema social. O governo, a gente entende que também é uma política pública o que ele decide não fazer, porque muitas vezes aquilo que o governo decide abandonar é aquilo que ele também entende que não está sendo um problema para a sociedade. Se o governo não está atacando algum problema, se ele está deixando, está sendo omisso para algum problema, a gente entende que isso está dentro de uma conjuntura de política pública, porque o governo só faz isso quando ele interpreta que aquilo não é um problema social. Isso também é uma forma de política pública, também é uma forma de atividade do governo. Para o nosso estado, nós temos algumas ações bastante específicas de políticas públicas que vão nos afetar. A gente fala, por exemplo, de alguns exemplos de quais são as políticas públicas de desenvolvimento econômico regional em Rondônia. Nós podemos citar, por exemplo, quando a gente fala de ocupação territorial, a gente vai ter políticas públicas que andam em dois sentidos diferentes. A gente tem, de um lado, a construção de estradas, que vão nos ajudar a ocupar mais o território. E elas vão ajudar a gente É muito difícil pensar em morar num lugar onde não existem estradas. Você precisa de estrada para chegar e sair, para produzir, para consumir insumos de produção, para escoar a sua produção. Então, a construção de estradas ela é uma coisa importantíssima para o desenvolvimento de Rondônia. No entanto, quando a gente fala de ocupação territorial, existe também a política pública de proteção na forma de construção de reservas. Nós temos reservas ambientais, nós temos reservas indígenas, que tem algum motivo que busca não fazer a ocupação territorial. Então, existem diferentes atividades que podem gerar uma política de ocupação territorial. Quando a gente pode falar também de políticas de desmatamento. Nós temos também diferentes políticas que vão incentivar ou desincentivar o desmatamento. A gente vai ter momentos na nossa história que o desmatamento vai ser muito importante para Rondônia, quando a gente fala dessa doação de lotes rurais, que vão começar na década de 70, a década de 80 vai persistir. A gente sabe que só vai ter direito ao lote rural aquelas famílias que conseguirem desmatar o seu lote. Você tem que demonstrar essa capacidade de desmatamento. No entanto, hoje em dia o desmatamento é um problema ambiental e a gente fala de limitar esse desmatamento pelo limite da construção de estradas. Então, tem lugares que a gente não pode construir, a exemplo das próprias reservas. Isso não só está numa questão de ocupação territorial, mas também está dentro de uma discussão de política de desmatamento. Nós temos também, por outro lado, a questão dos relatórios de impactos ao meio ambiente, que é o relatório RIMA, relatório que tem que ser produzido para aquelas atividades econômicas que vão impactar o meio ambiente e também buscam controlar o desmatamento. Podemos falar também das atividades de agricultura familiar. A gente existe sim um incentivo à agricultura familiar, porque ela tem bastante vantagens para a sociedade, ela traz as pessoas para uma situação onde elas têm menor necessidades sociais, né? Geralmente as pessoas que estão no âmbito rural, elas vão ter menos necessidades alimentares, porque elas estão ali próximo do alimento que ela mesma produz, necessidade de moradia, vai evitar o inchaço urbano, sem contar que essas pessoas produzem uma variedade muito grande de alimentos que vão ser consumidos no meio urbano, garantindo uma segurança alimentar. Para garantir esse tipo de programa, nós temos atividades, por exemplo, como o PRONAF, o PROAmbiente e o PROManejo, que são programas de incentivo que vão gerar o financiamento de atividades da agricultura familiar. De um modo geral, para o desenvolvimento regional, nós temos também várias atividades que vão ser financiadas pelo FNO,
que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Esse fundo é muito importante na nossa região, ele vai gerar linhas de créditos que são muito atrativas, vão trazer taxas de juros muito baixas dos juros praticados no mercado, e elas têm essa finalidade de financiar realmente as atividades econômicas aqui do estado de Rondônia. A gente está falando, por exemplo, financiar a agricultura familiar, mas também financiar o agronegócio, financiar atividades de conservação ambiental e também de industrialização do agronegócio. A gente vai falar de modernização dos processos produtivos, sendo financiado por esse Fundo Nacional. E ele vai ser muito importante para toda a região norte, e nós aqui no estado de Rondônia vamos nos beneficiar dessas linhas de créditos. Muitas vezes esse vai ser um dos motores do crescimento. A gente observa que não só as grandes obras públicas, mas também o FNO, eles estão muito correlatos com o grande crescimento do estado de Rondônia. Acredito que esses são os principais tópicos que nós abordamos ao longo da nossa disciplina. A gente conseguiu tocar aqui nos tópicos principais. Nós temos um momentinho para dúvidas, né, professor? Será que ficaram algumas dúvidas ainda que a gente poderia esclarecer? Então, falamos sobre os 10 princípios da economia, falamos sobre o desenvolvimento sustentável, que ele tem que alcançar aí a parte ambiental, a parte social e não apenas a parte econômica. Falamos sobre a importância da imigração para o estado de Rondônia, as primeiras imigrações pela borracha com a maior massa de nordestinos, e depois com o agronegócio vieram os sulistas, o pessoal da região sul do país, o que aumentou muito a população, principalmente dos anos 70 para cá. Falamos da importância das obras, principalmente a nossa ferrovia Madeira-Mamoré, construída numa época de estratégia aqui no estado de Rondônia. Então, vimos também sobre a importância das políticas públicas para o norte, para aumentar os nossos índices de desenvolvimento humano, que de fato traz desenvolvimento para uma região. Boa prova para vocês. Pessoal, a gente começa agora a prova. Você tem 50 minutos para realizar a sua prova. Ela vai ser baseada nessa nossa revisão. Quem, infelizmente, não alcançar a nota de 60 pontos, essa nota é uma média não só da prova, mas também dos trabalhos, deve realizar o exame que será aplicado na próxima semana, na próxima terça-feira. Uma boa prova a todos, boa sorte e a gente fica até por aqui. E aí, pessoal? Gostaram da revisão? Esperamos que sim. Sentiremos saudade de vocês nas aulas de economia regional. Mas a gente se encontra na próxima disciplina. Semana que vem nós estaremos novamente com vocês. Beijos e foquem nos estudos, hein?